O sacrifício de Abraão, a prova de fé suprema. Imagine ser chamado por Deus a fazer o impossível, sacrificar seu próprio filho, aquele que é a promessa da sua descendência. Este é o teste mais difícil de fé que já existiu. A história de Abraão e seu sacrifício supremo é uma das mais impactantes da Bíblia. Como ele, um homem comum, teve coragem de obedecer a um comando tão absurdo? E o que essa história nos ensina sobre fé e obediência? O sacrifício de Abraão, a prova de fé suprema. A história de Abraão começa com uma promessa feita por Deus. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão e lhe promete que ele será o pai de uma grande nação, um povo numeroso, como as estrelas do céu. Para Abraão e sua esposa Sara, que eram idosos e sem filhos, essa promessa parecia impossível. Durante anos, Abraão esperou. Ele teve fé, mas a dúvida e o tempo começaram a pesar. Até que, finalmente, Deus cumpriu sua promessa. Sara, com 90 anos, deu à luz Isaque, o filho da promessa. Isaque representava a resposta de Deus à fé de Abraão. Mas o que Abraão não sabia era que o maior teste de sua vida estava por vir. Em Gênesis 22, Deus fez um pedido chocante. Ele chamou Abraão e disse: "Tome seu filho, Isaque, o filho que você ama, e vá para a terra de Moriá. Lá, você o oferecerá em sacrifício, como holocausto, sobre uma das montanhas que eu lhe mostrarei." Imagine o choque de Abraão ao ouvir isso. O filho que ele esperou por tanto tempo, o filho através de quem as promessas de Deus seriam cumpridas, agora era o próprio sacrifício. Como Abraão poderia obedecer a algo tão impossível, tão incompreensível? E mais, como ele poderia fazer isso sem questionar a bondade de Deus? Abraão, no entanto, não hesitou. Ele sabia que a promessa de Deus não falharia, e que se Deus pediu isso, havia um propósito maior que ele não compreendia. Ele acordou cedo, preparou tudo e partiu com Isaque e 2 servos em direção à montanha de Moriá. No caminho, Isaque, inocente, perguntou: "Pai, temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício?" Abraão respondeu com fé: "Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho." Abraão sabia que, mesmo que não entendesse completamente o plano de Deus, ele deveria confiar. Ele estava pronto para sacrificar o que mais amava, confiando que Deus tomaria conta. Chegando ao local indicado, Abraão construiu um altar. E com o coração pesado, ele amarrou Isaque e o colocou sobre a pilha de madeira. O momento mais doloroso de sua vida estava prestes a acontecer. Abraão levantou a faca, pronto para obedecer ao comando de Deus. Mas no último momento, Deus falou: "Abraão, Abraão!" Ele respondeu: "Aqui estou." E Deus disse: "Não estenda a mão contra o menino, nem lhe faça nada, pois agora sei que você teme a Deus, visto que não me negou o seu filho, o seu único filho." Justo no momento crítico, Abraão viu um cordeiro preso pelos chifres em um arbusto próximo. Deus havia providenciado o sacrifício no lugar de Isaque. Abraão, com gratidão e alívio, sacrificou o cordeiro em lugar de seu filho. E isso se tornou um símbolo de como Deus sempre provê para aqueles que o obedecem. Deus não apenas testou a fé de Abraão, mas também lhe mostrou, de forma clara e poderosa, que ele é fiel. Deus não queria que Abraão sacrificasse seu filho, mas queria ver até onde ele iria em sua obediência e confiança. A história de Abraão nos ensina que a fé verdadeira não é fácil. Às vezes, Deus nos chama a confiar em seu plano, mesmo quando não o entendemos. Abraão não foi apenas um exemplo de fé, mas também de obediência incondicional. Ele acreditava que Deus tinha o controle de sua vida e de seu futuro. Será que podemos ter a mesma fé de Abraão? Seria capaz de obedecer a Deus, mesmo quando sua vontade parece difícil ou incompreensível? Lembre-se, Deus nunca falha em suas promessas, e Ele sempre provê para aqueles que confiam nele.
Se você gostou dessa história de fé e obediência, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Que Deus abençoe sua jornada.